Olá, bem-vindos à Pulguinhas! Hoje vamos ter aqui um convidado muito especial. António Pires é médico, pediatra, pai de 6, avô de outros 6 pulguinhas e uma vida feita de experiências sobre o que faz os bebés felizes e o que é indispensável no seu dia-a-dia. Entre as várias formas de alimento de que um bebê precisa, o colo é uma das principais, apesar de alguns dos pais nem sempre o perceberem. E é deste colo especial que vamos aqui falar hoje. Doutor António Pires, muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer enorme podermos estar a ouvi-lo sobre aquilo que melhor faz aos bebés, que é o colo. Atendendo à sua experiência das centenas, milhares de famílias que acompanha e que acompanhou durante o seu percurso, será que a utilização do sling ainda é subestimado na maternidade? Rita, primeiramente, obrigado pelo convite. Né? Uma honra participar, né? Poder compartilhar esses conceitos aí com vocês. E você pergunta se o uso do sling é subestimado. Eu diria para você que ele está começando a ser considerado. Nós, Sim. por questões culturais aí de séculos, nós culturalmente passamos uma cultura de muito abandono, de muito distanciamento físico, né, da mãe ou dos cuidadores para o bebê. E agora, só muito recentemente, nós estamos começando a resgatar a importância do contato físico desde o nascimento como uma forma de organização psíquica, de organização física do bebê. E o sling, ele é uma ferramenta, né, dentro dessa iniciativa, dentro desse cuidado, né, de proporcionar o contato para o bebê. Sem dúvida. E então, quais são os principais benefícios da utilização do sling? Quer para os bebês, quer para os pais ou outros familiares que façam uso deste adereço tão importante na maternidade? Bem, é uma coisa que eu acho muito importante considerar é que eu tenho, você vê, os cabelos grisalhos e assim são muitos anos atendendo famílias e atendendo bebês. E uma coisa que certamente, tanto aqui no Brasil como em Portugal ou em qualquer outro lugar do planeta, dentro da nossa cultura, uma coisa que é muito comum, que eu diria é inerente aos bebês, é a ocorrência da cólica, daquelas cólicas que tem no primeiro mês, segundo até o terceiro mês. E, embora seja uma coisa que considerada como normal, ainda uma imaturidade, uma adaptação e aquilo vai passar, eu nunca aceitei essa ideia de que as cólicas fossem normais. Eu não conseguia imaginar assim que um bebê pudesse nascer com algum defeito, né? Por que o bebê nasceria tendo cólicas e chorando e necessitando medicamentos, compressas e outras coisas? Então, sempre, durante muitos anos, eu pesquisei em diferentes culturas a ocorrência das cólicas e o que eu pude observar foi que justamente aquelas culturas em que os bebês passavam a ter um contato imediato com o corpo materno, logo após o nascimento, imediato e constante, permanente, foram as culturas onde não havia a queixa da dor de barriga, da cólica. Então, baseado nisso, há 7 anos atrás, eu resolvi pesquisar, né, e começar a usar o sling logo após o nascimento para testar essa hipótese. E foi surpreendente como no primeiro ano de uso mais sistemático do sling nas famílias que eu acompanho, mostrou, né, que o uso do sling reduziu quase 100% o uso de medicamentos para tratamento de cólicas. Os bebês passaram a dormir muito melhor, passaram a chorar menos, a demandar menos e se tornaram bebês muito mais organizados. Então, isso veio, né, essa questão que eu posso não explicar exatamente como é o mecanismo fisiologicamente, mas eu consegui entender, né, e vejo isso numa experiência muito grande de muitos anos, a importância do contato na prevenção de várias questões relacionadas a cólicas, a sono, ao choro e outros incômodos do bebê. Então, para mim,
a confirmação da importância do sling vem ao longo desses 6, quase 7 anos, em que, na medida em que as famílias adotaram o uso sistemático do sling como forma de contato constante, permanente com o bebê, diminuiu muito a necessidade de medicamentos. Então, há quase 7 anos que eu não prescrevo, que eu não uso mais medicamentos para cólicas. Então, isso é um resultado fantástico. O único medicamento aqui é o colo, o contacto pele a pele. E falámos aqui dos benefícios que a utilização do baby wearing tem no alívio das cólicas e que outros benefícios é que a utilização do sling também traz para o bebê. Falámos no sono, não é? Que outros aspectos importantes é que são necessários realçar aqui para as famílias? Uma questão muito importante, o entendimento do significado do uso do sling ou de uma outra forma de contato do bebê, é que um bebê que passou próximo de 40 semanas dentro do útero, ele esteve exposto durante 24 horas por dia a estímulos como o batimento do coração da mãe, os sons da respiração da mãe, os ruídos do intestino, a voz paterna, os sabores, né, o buquê, né, da circulação placentária, né, estimulando os sensores, aquele aspecto do bebê que fica numa contenção em que ele passa os braços e as pernas e ele sente, né, o contato uterino. Então, o bebê, ao nascimento, ele vem com quase 40 semanas de experiências muito constantes, permanentes, que é a experiência da entranha materna. Então, se nós entendermos que esse bebê, ao nascimento, ele tem um corte, né, dessas experiências e que isso, para ele, pode ser um susto, né, pode ser um motivo de um desconforto muito grande, eu entendo que proporcionar experiências sensoriais parecidas com aquelas do útero, né, que são dadas pelo contato com a pele, com o corpo da mãe, farão com que esse bebê se sinta muito mais organizado e muito mais confortável. Então, imaginar que um bebê que saiu de dentro do útero, ele seja colocado em algum lugar distante, dentro de um berço, em qualquer lugar que ele não tenha essa referência do contato, eu considero que isso seja um abandono. E que nós abandonamos bastante, não porque queiramos abandonar, mas porque a nossa cultura nos diz que o seguro é pegar um bebê que acabou de nascer e que deva ser colocado no berço. Então, isso eu acho simplesmente absurdo. Não consigo imaginar. Eu falo que o bebê, quando nasce, a distância dele para o corpo materno, ela é como a distância do cordão umbilical. Então, um bebê que nasce, o cordão umbilical permite que você coloque esse bebê aqui. Então, esse bebê estando próximo do corpo materno, é como se ele tivesse ainda um cordão umbilical ligado. Então, esse cordão virtual, ele seria uma ideia da distância do bebê para o corpo da mãe ou de um outro cuidador. Portanto, aqui o sling não é mais do que esta necessidade de continuar este cordão umbilical tão importante, sobretudo no primeiro trimestre de vida do bebê, mas até à longa data, não é? Até deixar de ser necessário dar colo, não é só para os bebezinhos. Existe um conceito de que o bebê, se ele fica muito próximo, ou se nós acolhemos quando chora, ou se damos muito colo, que nós estaremos estragando esse bebê. E o que é um conceito completamente equivocado, não é? É um conceito que ele prega, né, que ele nos leva ao abandono. Então, nós podemos imaginar que um bebê que está dentro do útero, está dentro dessa mãe, esse bebê vai nascer e, aos poucos, ele será afastado, ele ficará a uma distância maior. Mas não imediatamente após o nascimento. O nascimento em si, quando esse bebê sai do útero,
ele já está vivendo um grande afastamento, porque ele não estará mais dentro. Por mais próximo que ele esteja, mas já tem um corte, já tem um distanciamento. E eu diria assim, que o importante, na verdade, não é o sling em si. O importante é o contato permanente. Mas se eu falo para você, Rita, fique com o seu bebê no colo durante 3 meses, isso será muito bom. Você estará com as mãos ocupadas o tempo todo, você não poderá fazer outras coisas, e o que quer que você precise fazer, você precisará deixar o seu bebê em alguma superfície ou com alguém, e aí possivelmente esse bebê já vai chorar. E depois de algum tempo você terá tendinites, né? Será difícil você suportar. Então, nas culturas africanas, culturas indígenas brasileiras, e você pega no Himalaia, em culturas asiáticas, você vê que aqueles bebês estão, que nós chamamos de tipóia, imbira, na capulana, dependendo da cultura, tem um nome diferente, e que nós chamamos do baby wearing, né, do sling, que é uma forma de você dar esse contato e que as suas mãos continuam livres. Você Exatamente. Outro continua benefício. funcionando. Então, nós temos um lema em relação ao contato e ao que o sling proporciona, de que sling é vida. Tão bonito. É mesmo, é amor, não é? Falámos aqui nos benefícios que são muitos para o bebê e também para os pais, nomeadamente a possibilidade de funcionar como um kit mãos livres, não é? De continuar a ter a mobilidade e poder fazer tudo aquilo que nós queremos fazer, continuar a fazer por termos um bebê ao colo, não é? Não deixar de fazer Sim. essas atividades que queremos continuar a fazer. E por isso isto são tudo mais-valias e motivos mais que válidos para termos o nosso bebê junto ao nosso coração, o tempo que nós considerarmos adequado, depende de família para família. Há alguma situação específica em que desaconselho a utilização do sling? Não tem uma situação para desaconselhar. Nós podemos imaginar que uma mulher que acabou de ter um parto, seja um parto natural, vaginal ou uma cesárea, ou seja, que imediatamente após o nascimento do bebê, essa mulher pode estar numa situação de dor, de desconforto, e que nos primeiros dias ela não tenha uma condição física de acolher esse bebê, a não ser que ela esteja deitada. Então, ao longo desses anos, como eu faço o aconselhamento dos casais, eu oriento que na gestação o companheiro ou a companheira já treine, já use o sling como forma de aprender os nós, aprender os ajustes, e aí põe almofada, põe qualquer coisa, um boneco para fazer isso, né? De forma que após o nascimento, eu aconselho que o outro cuidador, ele possa ficar com o bebê no sling e caminhar, pode sair um pouco, andar com esse bebê, até que essa mãe tenha a condição de também fazer uso do sling. Então, o sling não é uma coisa para a mãe, é uma coisa para o bebê, e que o contato, seja com a mãe ou com outro ou uma outra cuidadora, vai funcionar da mesma maneira. Então, a única restrição seria essa, né, da incapacidade temporária dessa mãe por conta da sua condição física, né? E uma coisa que eu gostaria de lembrar, que são conceitos que vocês conhecem bem, é que nós falamos que esse uso do sling, ele de uma maneira quase permanente, em que você pode tirar só, se você estiver deitada, e você pode tirar o sling e o bebê ficar em contato com você, esse contato quase permanente, ele é muito importante nos 3 primeiros meses de vida, que é o período correspondente à esterogestação. Então, o que eu falo é que a gestação, as 40 semanas, será essa mãe, a gestante. Isso não é transferível. Mas que o período da esterogestação, ele pode ser vivido pelo outro cuidador.
E isso, um benefício secundário é que o uso do sling pelo outro cuidador, ele também contribui muito para a formação do vínculo Uhum. desse outro cuidador com o bebê, porque envolve mais o cuidador. Então, tem sido uma coisa assim, extremamente interessante, né? E também que dentro de uma linha que eu trabalho, que eu oriento já há vários anos, que é da abordagem Pickler, esse período dos 3 meses iniciais é o período que corresponde à formação do vínculo, em que eu defendo que esse bebê, no início da vida, ele não deve ser exposto a estímulos como móveis, aquele tapetinho que tem arcos com móveis pendurados, a coisas externas que façam barulho, que tenham luzes, porque o bebê não tem essa percepção da visão do fora. Para o bebê, o mais importante é aquele campo de visão curto, em que o bebê, no início da vida, ele vê o seio materno, ou começa a identificar a face e a expressão dos cuidadores. Então, esses 3 primeiros meses, é importante que você acolha, esteja com muita presença e foco em todos os cuidados, seja na hora do banho, seja na troca de fralda, que você possa exercitar a coreografia dos cuidados durante cada um desses momentos e que, quando o bebê chega aos 3 meses, tem um momento em que ele sinaliza que ele está pronto para começar a ter os distanciamentos, os momentos em que ele vai para o brincar livre, vai para o tapete, para outras atividades, e a partir daí ele vai aos poucos se distanciando cada vez mais desse contato com o cuidador. Então, resumindo esta grande aula do que é o colo e da importância que o colo tem para os nossos bebés, no fundo a utilização do sling não é mais do que uma incubadora natural que dá ao bebê as mesmas sensações que teve dentro do útero durante a gestação e que, sobretudo, durante o primeiro trimestre de vida do bebê, consegue mantê-lo exatamente com estes mesmos estímulos para que o bebê possa continuar a desenvolver-se de forma harmoniosa, não é? Porque já vimos que nós nascemos antes do tempo, não é? Comparando com outras espécies. Eu diria que você, em poucas palavras, você fez uma síntese de tudo isso que eu falei aqui, porque é exatamente essa questão. Eu poderia dizer assim, a gestação humana dura 1 ano, sendo 9 meses dentro do útero e 3 meses na esterogestação. Exato. O sling seria um grande aliado nesse momento. E outra grande vantagem, como já referiu anteriormente, é o facto deste sling poder ser partilhado. Portanto, não é um instrumento exclusivo da mãe, o que tem uma grande dimensão do ponto de vista emocional, não é? Porque liberta a mãe para que outras pessoas possam também exercer a mesma função. À exceção de dar de mamar, não é? Mas tudo o resto poderá ser partilhado, não é? E acaba por também ser mais fácil levar esta maternidade, que em muitas situações é um processo complicado de adaptação, não só para os pais, mães, pais e também para o nosso bebê. Sim, a única coisa que esse cuidador, né, esse terceiro não poderá fazer será amamentar, mas ele poderá esterogestar tranquilamente. Exatamente. É por isso que é tão importante este papel do colo durante a vida dos nossos bebés. Bom, e agora onde é que nós o podemos continuar a seguir para beber estes conceitos tão sábios que todos os dias traz aqui a público, não é? Bem, hoje o trabalho, né, do Pequenos e Plenos, ele está no Instagram, no Facebook, nessas redes, ou talvez todas as redes, em que nós temos uma interação muito grande com pessoas de todo o planeta, né? Temos uma troca muito grande com Portugal. Hoje eu tenho os cursos, né, que é o curso de preparação para a gestação, o nascimento e o desenvolvimento dos bebês, e o curso da alimentação complementar livre, que é um curso em que nós temos alunos de Portugal, e é um grupo muito, muito querido, né? Fora o Facebook e o Instagram,
eu tenho normalmente os vídeos, as aulas, o aprofundamento dos temas em vídeos e podcasts que ficam no YouTube ou no Spotify, Apple, Google, enfim. É muito fácil acessar o Pequenos e Plenos. E, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Poder, né, ter essa interação, conhecê-los assim, mais proximamente e, hoje, nessa troca com Portugal, com os portugueses, para mim tem sido motivo de uma satisfação muito grande. Que bom! Vamos deixar aqui na descrição deste vídeo todos os acessos para que possam também acompanhar este grande trabalho dos pequenos e plenos. E agora, Dr. António Pires, um grande obrigado, muito obrigado por toda esta conversa, por todas estas dicas tão preciosas para as famílias pulguinhas aqui em Portugal e não só. Em nome de todas as famílias que nos seguem e em meu nome, muito obrigada por este momento. Foi um enorme prazer poder conversar consigo. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Muito obrigado também, Rita. Se gostaram desta conversa, partilhem com outras mamães e futuras mamães. Não se esqueçam de deixar o vosso like e de seguir o YouTube Pulguinhas.